Muito boa noite, estas são imagens em direto de Bogotá, mais um jogo da zona sul-americana de qualificação para o Mundial da Alemanha em 2006. Sport TV mostra-lhe em direto o jogo entre Colômbia e o Paraguai. É um mata-mata para a seleção colombiana treinado por Reinaldo Rueda. Está muito aquém das expectativas no modesto penúltimo lugar da zona sul-americana, com 8 pontos, 2 jogos ganhos, 2 empates e 4 derrotas, 10-10 em golos e muito aquém das expectativas esta seleção colombiana, que é recheada de jogadores conhecidos na Europa. De resto, basta olhar para a defensiva colombiana para ver que estamos perante jogadores de grande qualidade. Pereira, lateral do Atlético de Madrid, Córdoba, jogador do Inter de Milão, Yepes, jogador do Paris Saint-Germain. É um jogo decisivo para a Colômbia, ao invés o Paraguai tem uma maior margem de manobra, está no terceiro lugar à entrada para esta jornada com 14 pontos e apresenta-se aqui em Bogotá sem as suas duas maiores figuras da atualidade. O defesa central Carlos Gamarra e o avançado Roque Santa Cruz estão ambos lesionados, nem sequer fizeram a viagem. Gamarra de Milão e Roque Santa Cruz desde Munique. No banco, como vê, o quarto a contar da esquerda é Viveros, antigo jogador do Boa Vista, que está agora em França. 11 da Colômbia com Calero, linha defensiva com Pereira, Córdoba, Yepes e Bedoya. Meio campo com Restrepo, Oscar Díaz, Grizales e Oviedo. Na frente Pacheco e Ángel, uma dupla de avançados também bem conhecida. Pacheco, que já jogou também na equipa do Inter de Milão, ao lado de Juan Pablo Ángel, avançado do Aston Villa. Início do jogo. A equipa do Paraguai com Villar na baliza, Manzur, Cáceres, da Silva e Caniza, Ortiz, Enciso, Carlos Paredes e Torres, Freddy Barreiro e Cardoso. Colômbia com o seu equipamento habitual, camisola amarela, calção azul. Equipa colombiana que tem aqui um jogo decisivo. Este é Cáceres, central do Inter de Milão. Grizales, Restrepo. Este é Oscar Díaz, uma das novidades. Ele joga no lugar de Leal. Bedoya, Pacheco. Atenção ao remate e a defesa de Villar. Boa entrada do médio Grizales, jogador de meio campo do Colón de Santa Fé, Freddy Grizales. Entrar com a corda toda a equipa colombiana. E este é o guarda-redes Calero, joga no México, no Pachuca. Bedoya, Oviedo, Grizales, Pacheco, Córdoba, Grizales, Córdoba, Mário Yepes, central do Paris Saint-Germain, jogava no Nantes época passada. Vai ali o corte de Manzur. Ortiz. No banco da seleção paraguaia está o antigo avançado do Sporting, César Ramírez. Em campo está também Carlos Paredes, antigo médio do Futebol Clube do Porto. Linha da frente hoje com Freddy Barreiro e Cardoso. Na falta de Roque Santa Cruz, este é Pereira. Pereira joga a central no Atlético de Madrid, a lateral na seleção colombiana. Cardoso. Em posição irregular, no entender do árbitro, Cardoso. Ele que é o melhor marcador da seleção colombiana, com 5 golos nesta fase de qualificação. Yepes. Era para Ángel. Cobertura impecável de Cáceres. Bedoya. Depois Oviedo. Corte de Manzur. Impecável Yepes. Oviedo.
A jogar ali Pacheco. Grizales. Oviedo. Bedoya. Lateral esquerdo, Bedoya. Este é Oviedo. Pereira. Oviedo. Grizales. Aí está Grizales, ele que fez o primeiro remate à baliza nesta partida. Pereira. Oviedo. Corta de Canizza. Yepes. Bem. O corte de Manzur. Ortiz. Pressionar muito a equipa colombiana nestes instantes iniciais. Oviedo. Grizales. Cobertura impecável de Da Silva. A bola a tocar ainda no jogador paraguaio. Canto para Grizales. Pacheco. Muito bom tecnicamente este jogador. E o corte. O corte impecável de Manzur. Manzur que surge aqui no lugar de... Aí está Pacheco. Vira de cima o talento. Jogo individual deste jogador, Vítor Pacheco. Ele joga no Atlanta do México. Ao seu lado está Grizales. Corta de Enciso. Pressiona muito a Colômbia. Oviedo. Ainda Oviedo. Marcação é de Cáceres. Pereira. Restrepo. Ángel. Yepes no ataque. E o árbitro argentino a deixar jogar Horácio Elizondo. Colocação de Yepes no ataque. Recordo que já hoje também numa transmissão direta da Sport TV, a Argentina a ganhar em casa em Buenos Aires, 4-2 ao Uruguai. Na próxima madrugada, a partir das 2, não perca em direto também Brasil-Venezuela. Pereira. Apoio de Oviedo. Restrepo. Remate de Restrepo. Este é o guarda-redes paraguaio Villar. É curioso que no confronto entre estas duas seleções é larga a vantagem da equipa paraguaia. Em 15 confrontos, a Colômbia ganhou 9, empatou 3 e perdeu 3. 30 ganhou 9, assim é que está correto. 3 empates e 3 vitórias colombianas. 38 golos paraguaios e 12 da Colômbia. Estamos a falar de jogos na zona de qualificação para o Mundial. Pereira. Freddy Barreiro. Cardoso. Yepes. Oviedo. Mário Yepes. Bedoya. Restrepo a perder. Tentativa de Paredes. Passera para Ángel. Corta de Da Silva.
E o fora de jogo de Cardoso. Sport TV desde Bogotá. Grizales. Oviedo. Há uma grande mobilidade do meio-campo colombiano, com Oviedo e Grizales mudarem muito de posição. Este é Bedoya, o lateral esquerdo. Angel. Oscar Díaz. Restrepo. Pacheco. Pereira. Pacheco. Restrepo, jogador do meio campo do Cruz Azul do México. Bedoya. E mais um canto para a Colômbia. Claro, o sinal mais da seleção colombiana. Canto é para Pacheco. Villar. Yepes. Restrepo. E ali o toque. Ainda Yepes e a bola no ferro. Bola no ferro da baliza de Villar. De novo Mário Yepes. Este é o central do Paris Saint-Germain. Remate violentíssimo com a bola a bater ali no ferro da baliza de Villar. É a primeira grande oportunidade de golo do jogo. Um Paraguai que procura repetir as presenças dos mundiais de 98 e de 2002. A qualificação para 2002 ficou em quarto lugar e qualificou-se nesta altura em terceiro. Ortiz. Bem jogado agora ali por Freddy Barreiro. Oviedo. Pereira. Toca para o guarda-redes Calero. Yepes. Vai Pacheco. Entrada da Grizales. Paredes. Sai a jogar Torres. Chega a jogar com três centrais esta seleção paraguaia, face à ausência de Gamarra. Paredes a compensar bem. Pereira. Toca de Cáceres. Pacheco. Restrepo. Oviedo. Ainda Oviedo. Bom trabalho do médio colombiano. Corte de Cáceres. Agora Torres. Enciso. Cáceres. Torres. Enciso. Ortiz. Yepes. Oviedo. Domínio total do jogo da seleção colombiana. A seleção treinada por Reinaldo Rueda. Ele que disse que este era um jogo como uma autêntica final.
Córdoba. Yepes. Yepes é um central que, como já viram, se integra bem no ataque. E ali a saída de Villar. Perante a entrada de Juan Pablo Ángel. Está ele em primeiro plano, ponta de lança do Aston Villa, ele que relegou este ano para o banco Darius Vassell. Pereira. Córdoba. Oscar Díaz. Restrepo. Yepes. Bedoya. Oviedo. Oscar Díaz. Pacheco. Restrepo. Oviedo. Bedoya. Ángel. Vai Ángel. Pacheco. E a Colômbia à beira de inaugurar o marcador. Bela jogada de envolvimento da seleção colombiana. E Pacheco à beira de inaugurar o marcador. Aí está ele em primeiro plano na imagem. Vítor Danilo Pacheco, avançado do Atlanta do México. Bom envolvimento atacante da equipa colombiana, como 2 jogadores perante 5 adversários conseguiram ganhar posição. Livre para a seleção paraguaia. Este é Ortiz. Tira Yepes. E ali a falta. E o árbitro poderá mostrar aqui o primeiro cartão amarelo. O pontapé foi de Paredes, ele está com o seu novo visual. Antigo jogador do Futebol Clube do Porto, joga em Itália. É indiscutível nesta equipa, aí está ele, Paredes. Agora Canizza. Lançamento é para Pereira. Restrepo. Uma das novidades desta equipa a titular. Bedoya. Ángel em fora de jogo. Ao lado de Paredes joga este homem que está ali ao lado do árbitro argentino, bem indeciso. Jogador também muito experiente. São 2 trincos. Ortiz e Torres levam a bola pelas alas. Freddy Barreiro está no apoio a Cardoso. Mas para já a seleção paraguaia muito curta. Oviedo. Grizales. Pacheco. Grizales. E o primeiro golo. O primeiro golo. Sorte neste, eu diria que cruzamento de Grizales. A bola a bater no jogador paraguaio e a enganar Villar. Grizales a inaugurar o marcador aos 17 minutos. Vamos lá ver o que é que ele queria fazer, só a repetição poderá de todo esclarecer, dá-me a ideia que quer cruzar a bola para a área. Exatamente. E a bater no defensor paraguaio que trai de forma inapelável o guarda-redes. Que estranho este toque de Da Silva para a sua própria baliza. Da Silva que se joga hoje ali no lugar de Gamarra e a bola a entrar mesmo junto ao vértice entre a barra e o poste, sem hipótese para Villar, que nem sequer esboçou a defesa. Era difícil vencer a inércia do seu movimento, que se fazia ao cruzamento.
E eu diria que de forma natural a Colômbia coloca-se em vantagem. Grisales em primeiro plano na imagem. Freddy Grisales, jogador do Colón de Santa Fé. E ver, vamos, como o Paraguai reage. Colômbia que necessita dos 3 pontos como de pão para a boca. E é bem verdade que entrou neste jogo com uma boa disposição. Manzur. Enciso. Toque de Da Silva para Villar. Achei quase que agarrava aquela bola. Paredes. Ainda Carlos Paredes. Muito bem a Colômbia, tapando todas as iniciativas da seleção paraguaia. Já lá vão quase 20 minutos. Nem parece uma seleção que tem passado por tantas dificuldades nesta fase de apuramento. Vai sair ali Calero. Bem, Calero. A linha também no México, no Pachuca. Grisales, lá está ele, o autor do golo. Ángel. Ainda Ángel. Era para Pacheco. E o corte de Manzur. Paredes. Bem jogado agora por Carlos Paredes. Subida de Torres. Enciso. Paredes. Enciso. Cobertura de Pereira, também Grisales. Da Silva. Freddy Barreira a perder. Oviedo. Bedoya. Oviedo. Ortiz. Freddy Barreiro. Ele substitui Roque Santa Cruz no 11 do Paraguai. Torres. Da Silva. Córdoba. Oscar Dias a jogar com Oviedo. Bom jogo dos dois alas da Colômbia. Oviedo à esquerda e Grisales à direita. No meio jogam Oscar Dias e Restrepo. Este é Restrepo. Pereira. Bedoya. Oscar Dias. Bedoya. Ángel. Mau passe de Ángel. Ortiz. Paredes. Desarma de Oviedo. Yepes. Oscar Dias. Pereira. Yepes. E o Paraguai não esboça sequer uma reação. Grisales. Pacheco. Pereira. Pacheco. Grisales. Yepes.
Bedoya. Oviedo agora. Toca da Grisales. Tira bem Torres. Angel. E ali um corte providencial de Canizza. Paredes. Paraguai com muitas dificuldades em libertar-se da pressão colombiana. Este é Ortiz, o médio ala direito. Enciso. Manzur. Da Silva. Pereira. Gamarra, que é o jogador mais cotado desta equipa. De resto é bom lembrar que Gamarra, apesar de ser um veterano, tem estado em muito boa forma, como demonstrou nos últimos Jogos Olímpicos. Há uma nova geração de jogadores paraguaios. Recorde, são vice-campeões olímpicos, medalha de prata. Já não estão jogadores como Celso Ayala, Roberto Acunha, José Luís Chilaver, Cardoso surge aqui como uma das referências. Também Enciso, que já leva 67 internacionalizações. De fora está aquele que também foi durante anos a fio considerado um dos melhores laterais do mundo, Arce. E há essa estrela emergente, Roque Santa Cruz. Mas dos jogadores que estão em campo, o Cardoso é a grande figura. A falta de Gamarra e de Santa Cruz. Depois há ainda Enciso, Paredes, já que Struey não foi convocado. Jogador já veterano. Capitão da Colômbia, o jogador mais experiente é Oscar Córdoba. A Colômbia que também operou uma verdadeira revolução na equipa depois daquela geração que esteve nos Estados Unidos da América, recheada de bons jogadores como Freddy Rincón, como Valderrama, como Higuita e Víctor Aristizábal. Excelente Córdoba. Bedoya. Ortiz. Ortiz com Bedoya. Sai bem, Ortiz. Manzur. Pacheco. Da Silva agora. Cobertura de Oviedo. Está o lateral esquerdo da Silva. Foi ele que tocou na bola naquele cruzamento da Grisales. Torres a perder. Está Pereira na cobertura ao médio ala esquerdo. Torres. Pacheco. Angel. Oviedo. Pacheco. Grisales. Oviedo. Grisales. Angel. Tira bem da Silva. Paredes. Pereira. Este é Oscar Díaz. Pacheco. Oscar Díaz. Excelente passe. Oviedo. E a bola à rede lateral. A facilitar de novo a defensiva paraguaia. O ângulo era difícil, para não dizer quase impossível. Mas é um jogador que está, no meu ponto de vista, a agradar este Oviedo. Frankie Oviedo. De resto, meia seleção colombiana joga no México. Oviedo joga no Puebla, México.
Córdoba. Estamos a caminhar para a meia hora. O campo parece estar inclinado para a baliza do Paraguai. Oviedo. Oscar Dias. Pereira. Outra vez Pereira. Luís Amaranto Pereira. Pacheco. Ángel. Bem, Ángel. Estava lá também bem na cobertura Cáceres. Paredes. Ortiz. Manzur. Ao meio está Óscar Barreiro. Corta da Yepes. Fragilidade ofensiva enorme da seleção paraguaia até o momento. Um jogo com poucas faltas. Agora uma sobre Yepes. Pereira. Grisales, o autor do gol. Restrepo. Pacheco. Ainda Pacheco. E vai agarrar a bola Villar. Houve ali um defensor paraguaio que negou autenticamente o gol a Pacheco. Corte de Da Silva, que vem fazer a cobertura aos dois centrais. E repara, seu telespectador, na recuperação do defensor colombiano Córdoba perante a entrada de Freddy Barreiro. Aqui o lance anterior, com o corte de Da Silva na hora H. Oviedo. Oscar Dias. Restrepo para Oviedo. Entrada de Pacheco. E Villar a negar o pontapé de canto. Árbitro argentino, considerado um dos melhores árbitros sul-americanos da atualidade, Horácio Elizondo. Pacheco. Pereira. Ángel. Tira bem Paredes. Oscar Dias. Restrepo. Para contra-ataque do Paraguai. Ortiz. Enciso. Ortiz. Torres. Bom pé esquerdo deste ala. Torres. Este é Da Silva. Manzur. Enciso. Ortiz. Bem, Yepes. Contra-ataque do Oviedo. O passe é bom. Angel! Grande parada. Será que tocou na bola? Parece que não. Pontapé fortíssimo de Juan Pablo Ángel. Jogada muito bonita de ataque da Colômbia. Com Ángel. A bola terá tocado, sim, na parte superior da trave. 3 toques desde que o central Yepes cortou uma ofensiva paraguaia. Freddy Barreiro para a entrada de Cardoso. Yepes. Villar. Freddy Barreiro. Corte de Pereira.
Grisales. Manzur. Aí está Grisales. Pacheco. Bom domínio de bola, centro de gravidade baixo, é um jogador muito tecnicista. Aí está ele outra vez, Pacheco. Angel. Muita força no cruzamento do jogador do Aston Villa. Aqui revemos o golo de outro ângulo, a bola a bater nas costas de Da Silva. E a anichar-se na baliza de Villar, sem hipótese para este. Yepes. Bem jogado ali por Cardoso. Ortiz. Está o capitão da equipa paraguaia. Agora Paredes. Finalmente um remate aos 34 minutos e meio. O Paraguai remata a baliza contrária. Aí está Carlos Paredes, antigo jogador do Futebol Clube do Porto. Já há várias épocas em Itália. Galero que relega para o banco de suplentes Freddy Mondragón, guarda-redes do Galatasaray. Miguel Calero joga no Pachuca do México. Oviedo. Yepes. Córdoba. Restrepo. Pereira. Córdoba. Faz confusão com a Colômbia. Está no penúltimo lugar de qualificação sul-americana com uma defesa como esta. Com Pereira, Córdoba, Yepes e Bedoya. Sendo que Bedoya é o único que não joga na Europa. Pereira. Bem jogado por Pereira. Oviedo. E que golo era este! Jogada sensacional da seleção colombiana. E a conclusão de Restrepo com um bonito bailado deste homem que tem em primeiro plano, Oviedo. Mas chama a sua atenção, seu telespectador, para este pormenor de Oviedo, vendo a entrada de Grisales, que rematou com muita categoria. Villar limitou-se a defender com os olhos. E mais um remate à baliza de Villar. Foi Angel. Não terá velocidade e até a habilidade de Aristizábal, nem de, lembram-se de Freddy Valência. Ele tem Valência. A verdade é que este Angel é um jogador apreciado em Inglaterra, respeitado. Depois de ter tido uma adaptação difícil, ele chegou ao meio de uma temporada. Mas a verdade é que tem sido titular nos últimos anos em Inglaterra no Aston Villa. Oviedo. Belo passe. Muito bem, Grisales. Faltou-lhe mais 5, 6 metros de relva. São para já, no meu ponto de vista, as duas figuras da equipa. Os dois alas, Grisales e Oviedo. Jogadores que têm imprimido grande velocidade ao jogo da equipa colombiana e que não se limitam a jogar na ala, que procuram a bola. Torres.
Ia sair bem Villar. Aliás, Calero. A verdade é que a Colômbia não está aqui nem pouco mais ou menos na máxima força. Tem jogadores ou lesionados ou castigados. Os casos de Fabián Vargas, de Juan Carlos Ramírez, de Jairo Patino, de Castilho, de Villafara. Jogadores de meio campo e de ataque, mas não se tem notado neste jogo a ausência dessas unidades. Sendo que, no meu ponto de vista, as ausências no Paraguai são mais, eu diria, retumbantes, porque estamos a falar dos dois melhores jogadores paraguaios da atualidade, Gamarra e Roque Santa Cruz. Oviedo. Estamos a 5 minutos e meio do intervalo, uma transmissão direta da Sport TV desde a Colômbia de Bogotá. Próxima madrugada, não perca, às 2, Brasil-Venezuela. Torres. Córdoba a facilitar. Ainda Córdoba a perder. Freddy Barreiro e Yepes. O árbitro já se viu. O Horácio Elizondo não apita à primeira. Deixa jogar até à última. Yepes entrar ali de uma forma que até se poderia ter considerado jogo perigoso. Manzur que joga no centro de defesa ao lado de Canizza. Este é Cáceres. Manzur. Ortiz. Paredes. Pacheco. Vai em Pereira. Paraguai finalmente com algum perigo. Canizza. Bem jogado por Freddy Barreiro. Torres. E o canto. Finalmente a ver-se um pouco do Paraguai. Canto para Torres. E o cabeceamento à baliza de Calero. Grisalas, que fez o seu segundo golo na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo. Os golos colombianos estão muito distribuídos. Apenas 10, 2 para Oviedo, 2 para Angel, 2 para Pacheco e agora 2 para Grisalas. Falta sobre Pacheco. Falta claríssima de Cáceres. Bem, Manzur, Oviedo. Indeciso no corte. Ainda Oviedo. Bedoya. Tira Córdoba. Pacheco a jogar ali com Barreiro. Subida de Ortiz. Paredes. Agora da Silva. Paredes. Enciso. Ortiz.
Para Pacheco, corta de Pereira. Aí está Pereira, jogador do Atlético de Madrid. Indicação do árbitro que vai dar 1 minuto de compensação. E vemos Cardoso marcado por Córdoba. E Paredes a cair, o árbitro a dizer que houve simulação de falta. Aí está Horácio Elizondo. Para já uma noite descansada para este guarda-redes Calero. Miquel Calero. Ainda assim o Paraguai nestes últimos 7, 8 minutos a conseguir equilibrar o jogo. Enciso. Paredes a jogar com Da Silva. Bola para Torres. Cardoso. Oscar Dias. Pacheco. Restrepo. Grizales. Pereira. Pacheco. Vamos jogar até ao minuto 46 nesta primeira parte. Bedoya. Pacheco, Bedoya. Oscar Dias. Está 1 minuto de compensação. Grizales. Bedoya. Grizales. Muito tem rematado este homem. Villar. Cai a noite já em Bogotá. Uma transmissão direta da Sport TV. Pereira. Restrepo. Oviedo. Oscar Dias. E final da primeira parte, a apitar Horácio Elizondo, árbitro argentino. Um golo de Freddy González ao 17º minuto, a dar uma vantagem mais do que justa à seleção colombiana, que podia até ter construído um resultado mais volumoso, tal o caudal ofensivo apresentado, tal o número de remates à baliza contrária. 10-2 em remates, dá uma ideia da vantagem colombiana. Voltaremos para a segunda parte daqui a minutos. Das vitórias para voltar a poder sonhar com a qualificação para o Mundial de 2006. A prestação na Copa América que mediou os primeiros 6 jogos de qualificação e estes que já estão a decorrer também foi mesmo assim aquém das expectativas. Fez uma fase inicial boa a equipa colombiana, com vitórias sobre a Bolívia e a Costa Rica. Empatou com o Peru, mas depois acabou a perder com a Argentina por 3-0 e com o Uruguai por 2-1. Embora a equipa colombiana tenha apresentado uma seleção que não tem nada a ver com esta que está aqui a jogar. No Paraguai, a entrada de Gavilán. Gavilán é novidade para esta segunda parte. Médio de ataque. Aqui revemos o golo único da partida, marcada por Grizales com a colaboração do lateral esquerdo Da Silva. E ali está Grizales. E tudo a postos para o reinício da partida. Temos então Gavilán jogando nas costas dos dois pontas de lança. Pacheco e Freddy Barreiro. É o primeiro fora de jogo do ataque do Paraguai.
nesta segunda parte. Boa arbitragem do argentino Horacio Elizondo nos primeiros 45 minutos. Este é Calero. Bedoya. Ainda Bedoya. Pacheco. Enciso. Cardoso. Paredes. Entrada de Gavilán. Era para Freddy Barreiro. Atenção, Freddy Barreiro. Que brinde de Córdoba. Que brinde de Córdoba. E foi pouco expedito. Freddy Barreiro podia até, no meu ponto de vista, ter parado a bola. Incrível, um jogador com experiência de Córdoba ter um falhanço desta dimensão. Pereira. A medida que saiu Ortiz na seleção paraguaia. Grisales. Bem, Grisales. Pacheco. E a cobertura de Manzur. Aí está Gavilán. Entrado nesta segunda parte, o número 10 do Paraguai. Pereira. Não tivemos ainda a repetição do lance de há pouco na área da Colômbia. Aquela que foi a primeira grande situação da equipa paraguaia. Bedoya. Oscar Díaz. É um dos jogadores mais questionados da seleção colombiana. De resto teve para não jogar. Alguma imprensa dava como certa a estreia de Juan Fernando Leal. Um médio do Envigado. Ele que pela primeira vez foi convocado para a seleção colombiana. Jogador jovem de 24 anos. Já jogou no Independiente Medellín e no Independiente de Santa Fé. É um dos dois jogadores que se estrearam na convocatória de Reinaldo Rueda. O outro é Milton Rodrigues. Ele que é o melhor marcador do campeonato colombiano com 18 golos. Está no banco. E ali, Yepes. Com Freddy Barreiro. Há contacto, mas não me parece que seja suficiente para a grande penalidade. Calero. Aí está, confirma-se a saída de Ortiz. A entrada de Diego Gavilán. Este é Torres. Corta de Pereira. Yepes. Oviedo. Ainda Oviedo. Corta de Manzur. E ali a falta. Falta de Oviedo. Falta sobre a Gavilán. Cáceres. Manzur. Cáceres. Falta de Oviedo. Mais uma. Lá estava também Oscar Díaz. Livre para o Paraguai. Este é Cáceres. Pereira. Vai em Canizza. Paredes.
E o árbitro a dar uma falta. Beneficiar o infrator foi neste lance. Falta de Angel sobre Manzur. Gavilhan. Está melhor o Paraguai na segunda parte. Pereira. Paredes. Tira Oscar Dias. Falta de Angel. Está Juan Pablo Angel. Acho que é uma bola dividida. Para ter a entender que Angel colocou o braço, mas também o braço de Da Silva entrou em contacto com o seu adversário. Enciso. Da Silva. Torres. Vai Oscar Dias. Mas está melhor a equipa paraguaia. Torres. Enciso. Era para a entrada de Cardoso. Oviedo. Calero. Angel. Pacheco, bem jogado por Juan Pablo Angel. Está Pacheco. Está em Grisales na área. Restrepo. E grande pontapé de Restrepo. A bola a não passar longe da baliza de Villar. Está o médio centro Restrepo. Yepes. Oviedo. Ainda Oviedo. E mais um remate da baliza de Villar. Os alas da seleção colombiana são a chave deste jogo ofensivo. Não sendo extremos, são jogadores com grande mobilidade, que gostam de ter a bola no pé e que em diagonais constantes colocam em perigo a defensiva paraguaia. Oviedo à esquerda e Grisales à direita. E a falta sobre a Freddy Barreiro. Barreiro que, apesar de ostentar o número 9, ainda não marcou qualquer golo nesta fase de qualificação. 5 golos, Gamarra e Paredes, 2 cada um. Roque Santa Cruz, 1 golo. Assim estão distribuídos os golos da seleção paraguaia. E Yepes a ceder o pontapé de canto. Mas já deu para ver nestes 8, 9 minutos que claramente vem com outra disposição a seleção paraguaia. Canto para Gavilhan. Calero a sair bem. Enciso. Gavilhan. Enciso. Paredes. Cáceres. Mal. Oscar Dias. Pacheco. Tentou ganhar ali uma falta Freddy Barreiro. Pacheco. Córdoba. Grisales, o autor do gol. Ainda Grisales. Pacheco, boa visão de jogo. Má recepção de Pereira. Pereira que não jogou na última jornada em Espanha porque estava castigado na derrota do Atlético Madrid em San Sebastián. Paredes.
Cardoso, com o braço no bola. Aí está Cardoso, a grande figura desta equipa. Oviedo. Yepes. Ángel. Grisales. Ainda Grisales. Corta de Paredes. Bem jogado agora, Pereira. E para dar pontapé de baliza, será? Não há falta. O jogador paraguaio a tocar na bola e depois Pereira a tentar ganhar ali um penalti. Yepes. Está muito bem o árbitro argentino. Córdoba. Ángel. Oviedo. Passa era para Pacheco. Grisales a perder para da Silva. Aí está Grisales. A jogar Cardoso. Enciso. Torres. Enciso. Freddy Barreiro. Paredes. Gavilhani e Yepes. Calero. Pereira. Daqui a pouco vamos ter mais uma alteração. É Cuevas. Não está satisfeito Aníbal Ruiz. Embora o Paraguai tenha melhorado um pouco. Isto é Cáceres. Cáceres que joga na linha defensiva ao lado de Manzur. Da Silva e Caniza jogam nas laterais. Vários jogadores colombianos no aquecimento. Yepes. Ainda Yepes. E a saída de Villar. Muito coração deste central do Paris Saint-Germain. Cardoso. Bom de bola o capitão paraguaio. Paredes. Gavilhan. Para Freddy Barreiro. Paredes. E o Paraguai quase a empatar. Segunda situação de gol da seleção paraguaia na segunda parte. A entrar bem Paredes. E o remate do antigo jogador do Porto. E vai sair Freddy Barreiro para a entrada de Cuevas. Troca de avançado por avançado. O Paraguai que tem ainda César Ramírez, antigo jogador do Sporting, no banco de suplentes. Para já duas substituições na seleção paraguaia. Aí está Nelson Cuevas. Caniza para o lançamento. Gavilhan. Corta Petoia. Oviedo. Oscar Díaz. Aí está Oscar Díaz. Ainda Díaz. Villar. Paredes. Atenção a Cuevas. Corta de Córdoba. Depois Restrepo. Está bem melhor a seleção paraguaia.
equilibra o jogo e dispôs já de duas belas situações. Bedoya, Angel, também difícil de jogar tão pouco como fez o Paraguai na primeira parte. Cuevas, Oviedo, Pacheco, Grisales, autor do único gol da noite em Bogotá. Corte ali, incompleto de Manzur. A bola para Villar. Está Pereira no contacto com o Manzur. Manzur que substitui Gamarra. Torres. Nelson Cuevas. Vai sobre Grisales. Ainda Cuevas. É muito habilidoso este avançado. Para o Paraguai. Bola tocada por Grisales. Torres e Gavilán. É Gavilán. Sentado muito bem o guarda-redes Calero. Muito forte a sair dos postos. Villar. Estamos com 17 minutos da segunda parte. É uma transmissão direta da Sport TV desde Bogotá. Colômbia bate o Paraguai por 1-0. Paredes. Da Silva. Depois a cortar bem Cáceres. Paredes. Torres. Bom pé esquerdo deste jogador do meio campo. Da Silva. Tira Yepes. Oscar Díaz. Córdoba. Díaz. A Colômbia está bem mais curta no terreno. Enciso. Canizza. Enciso. Ali Enciso a perder a bola perante Pacheco. Bedoya. Pacheco. Subida de Bedoya. Oviedo. Angel na zona central. Grisales. Oviedo. Bedoya. Villar a meio caminho. E valeu Manzur. Grisales. Gavilán. Gavilán e Oviedo. E o cruzamento de Bedoya com Villar a meio caminho. Valeu o corte de Manzur. Já entrava Angel. Canizza. Gavilán. Canizza. Cardoso. Ainda Cardoso. E Yepes. Ficar no relvado. Lance com Cardoso. Não dá para avaliar o que terá acontecido. Algum contacto entre Cardoso, mão na face de Yepes. Está o banco. Está Viveros, antigo jogador do Boa Vista. Ele está no Nantes de França. Alexander Viveros. Também lá estão Orozco, Hernández, Leal, Moreno e principalmente Milton Rodrigues.
Vamos ter alteração daqui a pouco. Parece-me ser Moreno. E se for Moreno, é um jogador de meio campo. Joga no Deportivo de Cali. Cáceres. Tira bem ali Oscar Dias. Depois a falta sobre Pereira. Livre da Restrepo. E falta de Cardoso sobre Pereira. Grisales. Muito bem, Grisales. Pacheco. E o corte de parede. Excelente momento do futebol de Grisales. Yepes. Subida de Bedoya. Pé esquerdo interessante este lateral. Aí está Bedoya. E o pontapé de baliza para o Paraguai. Caminhamos para o meio desta segunda parte. Primeira alteração é a saída de Grisales. Não se percebe. E o público manifesta-se desta forma. A entrada de Moreno. Grisales, que foi, no meu ponto de vista, a par de Oviedo, melhor jogador da seleção colombiana, e tem também consigo o facto de ter marcado o gol. Lá saberá o técnico Reinaldo Rueda, mas não há dúvida que Grisales foi dos melhores jogadores da seleção colombiana esta noite, e o público claramente não gostou desta alteração. Embora Moreno seja um dos mais apreciados jogadores colombianos da atualidade, Tresor Moreno é um extremo direito, é troca por troca, embora Grisales seja um médio que pode fazer com facilidade a zona central do terreno. Moreno que está ali ao lado de Ángel Pacheco. Corte impecável de Manzur. Pereira. Aí está Moreno. Falta foi de Torres. Claríssima. Moreno a ter que tirar o anel. Está Grisales em primeiro plano. Foi presa fácil ali Oviedo. Gavilhan. Enciso. Torres. Joga bem ali Cuevas. Ainda Cuevas. E uma falta muito dura, a merecer cartão amarelo. Por trás de Oscar Dias. Se fosse vermelho também não se perdia nada. Livre perigosíssimo para o Paraguai. Primeiro amarelo do jogo. Já lá está Cardoso, é o especialista. Também Paredes. Torres. Cuevas veio dar um pouco mais de mobilidade ao ataque do Paraguai. E também a possibilidade de, em qualquer momento, porque é um futebolista imprevisível, muito diferente de Freddy Barreiro, que se deu com facilidade à marcação.
Isto é uma oportunidade do Paraguai, é a terceira nesta segunda parte. Cardoso. E a defesa de Calero. Belo momento do jogo. Foi Gavilán. Muito difícil para Calero. Considera-se a defesa mais vistosa e provavelmente mais difícil do jogo desta noite em Bogotá. Livre para Gavilán. Pacheco. Calero. Sair bem depois deste cruzamento de Canizza. Vai em Cáceres. Paredes. Córdoba para Óscar Díaz. Agora Moreno. Oviedo. Belo cruzamento de Oviedo. Em dificuldades Villar. Pacheco. Moreno. E agora foi o remate de Restrepo. Mais um. Muito bom o cruzamento de Oviedo. Bola difícil para o guarda-redes Villar. Cuevas. E falta. Falta sobre Cuevas. Lá está. Ele consegue ter a bola e provocar faltas. Jogador habilidoso, rápido. Livre para a seleção do Paraguai. Falta de Pereira, entendeu o árbitro? Da Silva. E vai tirar ali a Angel. Mas a Colômbia perdeu a fulgor, perdeu a qualidade ofensiva. E está exposta a um possível empate, embora reconheça-se que o futebol do Paraguai, que dispôs de duas, não é, por exemplo, tão demolidor como foi a Colômbia na primeira parte, em que dispôs de inúmeras situações de remate. Ao invés, o Paraguai na primeira parte foi uma equipa completamente defensiva. E vamos ter a última alteração no Paraguai daqui a pouco. Parece-me ser Monges. Enciso. Mansour. Cardoso. Cuevas. Gavilán. Cuevas outra vez. Paredes. Gavilán. Canizza. Gavilán. Corte de Pereira. Torres. O Paraguai está a apertar. Está claramente por cima a seleção paraguaia. Um quarto de hora para jogar. Da Silva para o arremesso. Tirar bem Córdoba. Mansour. Paredes. Tira Oviedo. Perdeu o meio campo a Colômbia. Restrepo aí
Oscar Dias já não dão a mesma alegria à equipa, já não são jogadores com capacidade física perante Paredes e Enciso. Oviedo. Oscar Dias. Restrepo. Moreno. Perea. Restrepo. Manzur. Paredes. Outra vez Carlos Paredes. Cardoso ali a dar-se à marcação. Perea. Córdoba. Mário Yepes. Calero. Moreno. Oscar Dias. Córdoba. Restrepo. Colômbia a tentar guardar o jogo, coartando a iniciativa à seleção paraguaia. Oviedo. Restrepo. Bem, a defensiva paraguaia. Foi Cáceres. Para Torres. Muito bem este Nelson Cuevas. Ainda Cuevas. E o gol do Paraguai. Adivinhava-se o gol do Paraguai. Sensacional jogada de Cuevas. E a conclusão de Torres. Sensacional jogada de Cuevas. Ele vai revolucionar o jogo do Paraguai. E Torres a marcar. E o Paraguai, eu diria que se justificar pela segunda parte que tem feito. É uma jogada verdadeiramente sensacional de Cuevas. E depois Torres a empurrar para a baliza de Calero, que nada podia fazer. Brilhante jogada individual de Cuevas. E a Colômbia em maus lençóis. É que se não ganha este jogo, praticamente diz adeus ao apuramento. E terá saído mesmo Torres, já vamos confirmar. Uma dúzia de minutos para o final. A Colômbia perdeu fulgor no meio campo. A Colômbia perdeu Grisales. Neste aspecto, um erro claríssimo de Rueda. Moreno não imprimiu a mesma qualidade ofensiva que Grisales. Foi só o autor do primeiro golo e único da Colômbia. Foi o homem que mais rematou durante o jogo. Pacheco. Perea. Pacheco. Moreno. Saiu Torres, o autor do golo. Entrou Monges. Foi marcar e sair. Perea. Ángel. Bedoya. Pacheco. Bem jogado. Ángel. E a falhar. Grande oportunidade para a Colômbia. A falhar Ángel. A oportunidade de dar de novo vantagem à Colômbia. Tentar o toque em habilidade perante a saída de Villar. Para já reagir bem a Colômbia. 10 minutos para jogar em Bogotá. Paraguai que pode alcançar um precioso empate em vésperas de jogar no Peru, que é outra das equipas que está aquém das expectativas. Será em Lima. A Colômbia, se não ganha hoje, e partindo do princípio que jogará no Brasil quarta-feira. E o selecionador colombiano Reinaldo Rueda
vai colocar Milton Rodrigues em campo. Vai estrear-se com a camisola colombiana. 18 golos em 2004 na Liga Colombiana. Fazem dele o melhor goleador do campeonato, jogador do Deportivo de Cali. E a saída de Oviedo. Não. Será Óscar Dias. Óscar Dias que saiu. A entrada de Rodrigues. Oviedo deve jogar na zona central. Ali está. Com Pacheco. 2 pontas de lança. Um homem nas costas é Pacheco. Oviedo. Eu canto. Não. Pontapé de baliza. É para Villar. Córdoba. Aquele empertigamento da primeira parte da Colômbia dava a ideia que o jogo podia ser facilmente ganho pela equipa da casa. A verdade é que a seleção do Paraguai mostrou uma serenidade nestes segundos 45 minutos até ao momento. Serenidade que lhe advém também da boa posição que ocupa na tabela. Terceira logo atrás de Brasil e Argentina. Moreno. Outra vez Moreno. Perea. Moreno. Bem jogado. E grande defesa de Villar. Milton Rodrigues quase a marcar. Grande oportunidade para a Colômbia. Bedoya e Villar. Não sei se a Colômbia voltará a ter um lance destes. Muito bem jogado. E o remate de Milton Rodrigues, que podia se ter estreado com um golo. Excelente o toque de Oviedo. É do jogador, sem dúvida, Oviedo. Aí está Milton Rodrigues. Cuevas, Gavilán. Bedoya ali a fechar as pernas. Gavilán outra vez. Cuevas. Bem Cuevas. É sempre em pé este jogador de ataque do Paraguai. Ele veio revolucionar o jogo ofensivo da sua equipa. Milton Rodrigues. Moreno. Ainda Moreno. Milton Rodrigues. E canto. Vida difícil para o selecionador colombiano Reinaldo Rueda. E Pacheco a definir mal este lance. Cinco minutos e meio para jogar em Bogotá. É uma transmissão direta da Sport TV. Não perca, dentro de uma hora, Brasil e Venezuela também direto. Ali a facilitar foi Bedoya. Livre para o Paraguai. Agora foi Cardoso. Bedoya a fazer ali uma falta já relativamente perigosa para a baliza de Calero. Gavilán. Que cerimónia da defensiva colombiana. Córdoba. Moreno.
Moreno outra vez. Pacheco. Fora de jogo. Não se foi. E outra vez Villar a negar o golo. Incrível como a Colômbia desperdiça golos atrás de golos. Nestes últimos 7, 8 minutos, então tem sido uma coisa assustadora. Dá a ideia que o lance é precedido de fora de jogo. Pacheco. E o pontapé foi de Córdoba. Incrível como a Colômbia desperdiça oportunidades atrás de oportunidades, fazendo de Villar guarda-redes paraguai grande figura neste último quarto de hora. Não se pode deixar de dizer que a Colômbia, depois de ter sofrido o gol do empate, já dispôs de 3 clamorosas oportunidades de gol. Bedoya. Milton Rodrigues a não chegar. Córdoba. Perea. Moreno. Restrepo. Milton Rodrigues. Jogador colombiano a jogar no adversário. Indicações de Aníbal Ruiz. Falta sobre a Cuevas. Manzur a jogar com Da Silva. Corta de Perea. Moreno. Tem 3 minutos a Colômbia para fazer um gol. Perea. Yepes. Bedoya. Restrepo. Ainda Restrepo. Corta de Gavilán. Monges veio dar mais consistência ao meio campo do Paraguai. Torres era o jogador mais agarrado à linha. Monges veio completar ali um trio ao lado de Enciso e de Paredes, jogando como interior esquerdo. E o corte da Silva. Entrada de Moreno. Agora Oviedo. Pacheco. Ainda Pacheco. Quer levar a bola para casa Pacheco. E Villar. Houve ali uma fração de segundo em que podia ter rematado. Não há qualquer falta. Cardoso. Yepes. Milton Rodrigues. E a defesa de Villar. Querer mostrar serviço a este jogador que se estreia esta noite com a camisola colombiana. Perea. Paredes, bem. Cardoso. Monges. Enciso. Monges. Cardoso. Ouve-se bem as indicações de Aníbal Ruiz a pedir toque. Ou seja, que a equipa fica com a bola. E é o que está a fazer. Monges. Paredes. Monges. Enciso. Gavilán. Estamos praticamente em cima do minuto 90. Gavilán. Cardoso. Cuevas. Cardoso. E a seleção colombiana em dificuldades. Gavilán. Jogar bem Canizza. Depois Cáceres para Villar. Bela exibição do guarda-redes paraguaio. Yepes. 2 minutos apenas de compensação deu o árbitro argentino. Yepes. Moreno.
Yepes. De cabeça perdida a seleção colombiana. Aí está Yepes. Com tanta oportunidade de golo, a Colômbia deveria ter ganho este jogo. Depois houve um momento na segunda parte em que se expôs, em que se colocou a jeito e o Paraguai aproveitou sem ter muitas chances. Teve 3 nesta segunda parte do Paraguai, a aproveitar a terceira após uma brilhante jogada individual de Nelson Cuevas. Maior empertigamento da Colômbia, muitas oportunidades de golo. Um Paraguai mais sereno, a aproveitar bem a instabilidade com que vive esta seleção colombiana. Aí está Cuevas. Cardoso. Corta da Yepes. Meio minuto para jogar. Moreno. Milton Rodrigues. Ele que entrou e desperdiçou uma clamorosa oportunidade de golo. Pacheco. Milton Rodrigues. Pacheco. Moreno. Oviedo. Yepes a não chegar. Ángel. E a canto. Canto para a Colômbia. Está em cima da hora. 2 minutos de compensação deu o árbitro. E são os 2 minutos que estão cumpridos, com o selecionador colombiano quase a invadir o terreno de jogo. Pacheco. Villar bem. E aí está. Final da partida em Bogotá. A Colômbia marca passo, soma apenas 9 pontos. O Paraguai a conseguir aqui mais um empate e quase que arrumar com esta Colômbia. Grisales aos 17, empatou Torres aos 77, num jogo em que a Colômbia ficou a dever assim um melhor resultado. Aproveitou bem uma seleção